Bom, gente, bem-vindos. Meu nome é Leonardo, né, para quem ainda não me conhece, e aqui mais uma aula de parasitologia do módulo de entomologia, falando ainda da ordem Hemiptera. Então, tem uma aula que são duas aulas sobre hemípteros, uma aula é só sobre barbeiros, e a segunda aula de Hemiptera agora é sobre os percevejos de cama, né, os Cimex, ok? Bom, então, é óbvio, né, que assim que então os percevejos, os cimicídeos, eles são da ordem Hemiptera, da família Cimicidae e do gênero Cimex, tá? E existem duas espécies de importância. A mais importante é o Cimex lectularius e também tem o Cimex hemipterus, que são então os chamados percevejos de cama. Eles, como característica, eles têm esse corpo bastante ovalado, tá? E achatado dorso-ventralmente. Então ele é achatadinho, ele é muito pequenininho, tá? A foto aqui ele tá grandão assim, mas os percevejos eles são muito pequenininhos assim, seria mais ou menos aqui para mostrar na câmera, sei lá, algo desse tamanho aqui assim, né? Vai ter aí uns 5 milímetros de tamanho, tá? O corpo. Então eles têm esse corpo ovalado, achatado dorso-ventralmente, e muitos alunos, né, que não têm muita experiência, às vezes olham o símix e confundem com piolho, né, por esse corpo oval, assim, desse jeito, e confundem com piolho. Eu até chamei a atenção isso na aula prática de piolhos, né, tem algumas pessoas confundem os piolhos com os percevejos. E como é que você não confunde piolho com percevejo? Com as garras, né? Então, lembrando, os piolhos têm aquelas garras que são adaptadas para se agarrar no cabelo, nos pelos das pessoas, das roupas, né? O Cimex não tem isso, tá? Ele não vive no cabelo das pessoas, no meio das roupas, né? Ele vai estar, geralmente é chamado percevejo de cama, porque geralmente ele vai estar se colocando na cama, no travesseiro, tá? No local que as pessoas dormem. Então eles não têm asas, né? São ápteros. A cabeça ela é curta e bastante larga, né? O tórax ele é desenvolvido aqui nas laterais, tá? O macho na genitália aqui não aparece, né? Mas o macho tem um esporão na genitália que serve para fecundar a fêmea. E como eu falei, o tamanho aí é uns 5 milímetros de tamanho, né? 4 a 6,5 milímetros de tamanho, os percevejos. Então, falando da biologia dos percevejos, são insetos exclusivamente hematófagos, tá? Eles só se alimentam de sangue, tanto macho quanto fêmea, quanto as formas imaturas quanto os adultos. Sendo hemípteros, eles são paurometábolos, como os barbeiros, né? Ou seja, os estágios imaturos são chamados de ninfas, pois são bastante semelhantes aos adultos. Tá? No caso dos barbeiros, as ninfas não têm asa, os adultos têm asa, né? Além de outras coisas. Aqui nos percevejos, as formas imaturas são bastante similares aos adultos. Eles vivem, como eu falei, nas camas, se escondendo nas frestas que tem nas camas, no estrado da cama, né, nas paredes, se a parede tiver rachaduras, ou a parede ali no cantinho das paredes, né, se tiver o chão de madeira, tá? Que é onde eles vão buscar fazer a oviposição, onde eles montam a colônia deles. As ninfas, elas são pouco resistentes ao jejum, ou seja, elas precisam comer com bastante frequência. Mas os adultos podem ficar alguns meses sem comer sangue, tá? Então, os percevejos, mesmo depois que uma cama, um local, uma casa foi desocupada, eles podem ficar naquele local por alguns meses até que apareçam novos ocupantes. E a cópula dos percevejos é bastante peculiar, né? É chamada de inseminação traumática. O macho tem esse esporão aqui, ó, que ele usa para meio que para penetrar a fêmea pela lateral do corpo, tá rasgando a fêmea. E dela ele joga os espermatozoides na cavidade do abdômen da fêmea. E é ali que eles vão ir até os óvulos para fazer a fecundação, tá? Né? A fecundação dos ovócitos, tá? Com isso, as fêmeas também acabam sofrendo infecções secundárias e tendo outros problemas aí que reduz
o tempo de vida delas. As fêmeas, né, elas durante a vida delas, elas vão botar algumas centenas de ovos, e o ciclo dos percevejos ela coloca os ovos, daí nós temos os estágios imaturos, as ninfas, são 5 estágios, que depois vão virar em adultos. E isso do ovo até adulto leva mais ou menos um mês para acontecer, tá? Eles, apesar de não terem asas, eles conseguem se mover bastante, né? E geralmente as colônias vão possuir uma densidade bastante grande, né? Geralmente uns 8 a 10 insetos por centímetro quadrado nos locais em que eles fazem as colônias. É muito comum esses percevejos serem transportados com as mobílias, tá? Com roupa de cama, mobília, com colchões, com travesseiros. Então, às vezes a pessoa tem um problema de percevejo numa casa, se muda e esse problema vai continuar com ele nos novos locais, tá? E originalmente assim se estipula que eles eram associados a morcegos e se adaptaram para se alimentar de outros mamíferos, né, incluindo nós humanos. Tá? Os percevejos, o problema deles, o principal problema deles é o incômodo e a perda de sangue, né, a expulsão sanguínea. Então, um local, uma casa, uma cama infestada de percevejo causa um problema para as pessoas por causa do incômodo que tem para as pessoas que dormem ali. As lesões também que as picadas vão causar, né, como eu sempre saliento nesses casos de hematófagos aí, podem trazer infecções secundárias, tá? E existem alguns relatos, né? Eu estou botando aqui porque no livro vocês vão ler isso daí e vão poder vir com a pergunta, né? Mas existem alguns relatos de que os percevejos eles podem ter, né, ser um possível transmissor de Trypanosoma cruzi, de hepatite ou de leishmania, já que em laboratório, em experimentos de infecção em laboratório, esses parasitas conseguem, e o vírus, né, conseguem sobreviver dentro do percevejo por um tempo razoável. Mas isso é em laboratório, tá, gente? Isso são experimentos em laboratório, daí existe essa possibilidade, porque o laboratório mostra, olha, já que tem um parasita, já que tem isso, assim, teoricamente poderia acontecer. Mas nunca foi observado transmissão de Trypanosoma cruzi, de hepatite B ou de leishmania por picada de percevejo, tá? Né? Os percevejos, o que aconteceu? Eles não eram muito comuns, tá? E eram mais comuns em países muito frios, na Europa e nos Estados Unidos, né? Por exemplo, Rússia, né? No hemisfério norte. Só que tem algumas décadas que os percevejos surgiram em outros países, como no caso do Brasil, né, os Cimex lectularius aqui no Brasil, e eles começaram a se infestar muitos lugares, não só na Europa, como em países tropicais também. Isso tornou um problema sério, especialmente na questão de turismo, já que de vez em quando surgem relatos de hotéis, né, que estão infestados por percevejos, até de aviões, né, aviões de linhas aéreas. Eu lembro que teve um caso um tempo atrás de que era um avião da British Airways, em que foi detectado percevejos vivendo no avião, tá? Então, a infestação de percevejos está crescendo no mundo e tem se tornado um problema, especialmente em termos de turismo para alguns lugares. Em outros lugares tem um problema sério, como aqui em Belo Horizonte, onde os percevejos eles infestaram os abrigos para moradores de rua, né, para sem-tetos. Infestaram esses abrigos. E os percevejos eles adquiriram resistência a inseticida muito rapidamente. Eles são extremamente resistentes a inseticidas. Mas vamos lá, falar aqui das duas espécies de importância, tá? Tem os Cimex lectularius, que ocorrem principalmente nas regiões temperadas e subtropicais, e os Cimex hemipterus, que acontece especialmente nas regiões tropicais, tá? Então, o Lectularius, ele é comum, né, assim, lá da Europa e coisa assim, e aqui no Brasil vai acontecer em São Paulo e no sul do Brasil. Enquanto que o Hemipterus vai acontecer em regiões tropicais,
Tá? Aqui no Brasil, ele, apesar de ser um local propenso para ele, ele é pouco detectado. O Lectularius é mais comum do que o Hemipterus, mesmo nas regiões tropicais no Brasil, né? Se a gente pega assim, norte de São Paulo para cima, aonde o Cimex hemipterus tem alguns relatos, o Lectularius ainda é mais prevalente, ok? Né? Como é que a gente controla Cimex, então, os percevejos? Como eu falei, os inseticidas é o uso mais comum, só que está tendo muita resistência a inseticida. Então, tem lugares que não tem mais jeito. Você passa inseticida e não consegue eliminar os percevejos. Tá? Essa foto aqui está mostrando vários percevejos num cantinho, né, que seria um canto de parede, e a parede toda pintadinha de preto, que são as fezes deles. Isso aqui é bem comum, às vezes a gente não vê o percevejo, mas você consegue detectar as fezes deles. Daí, se você for procurar, você vai achar a colônia em algum local ali. Tá? Então, o uso de inseticidas ainda é o mais usado, mas a resistência tem sido um problema sério. Daí a melhoria das condições do domicílio, né, é a coisa mais adequada a se fazer, tá? Onde vocês, principalmente eliminando rachaduras na parede, ou no caso de um chão que é aquele chão de taco, que geralmente fica, né, chão de madeira, que cria, com o tempo vai desgastando o rejunte, vai criando muitas frestas, vai apodrecendo. Ali é um local muito propício para os percevejos se criarem. Então, melhorar essas condições aí, tá? E tem alguns casos onde temos mostrado que você usa uma armadilha de CO2, tá? Ou algumas substâncias atraentes, podem ser eficientes para você pegar, quando não tem uma infestação muito grande, fazer com que os percevejos migrem para essas armadilhas e você coletar eles, tá? Daí tem um potencial de controle, mas isso ainda não está comprovado. Controlar percevejo é muito, muito difícil. Eles são muito pequenos, não é fácil de catar eles e são resistentes a inseticida. Então acaba não sobrando muitas opções aí no final das contas, né? De percevejo era só isso, uma aula curtinha, ela geralmente é um pedaço pequenininho da aula de barbeiro, tá? Para ler, né, tem o Davi Pereira Neves, o Parasitologia Humana, mas também eu estou botando aqui um link da Wikipédia que eu olhei, eu chequei e as informações que estão lá estão legais e com isso vocês podem dar uma complementada, se for o caso, né? Se vocês acharem que estão curiosos aí, dar uma complementada no que eu mostrei aqui. Beleza, galera? Então, é isso aí. Tchau para vocês, tá? E até a próxima aula.